Eu fiz algumas anotações sobre CSA e Vasco, né? Esse jogo. De uma maneira geral, eu acho que o empate entre CSA e Vasco, ele foi até melhor para a equipe do Vasco em si, porque ele leva a vantagem de decidir o jogo em casa, mas que ele deixa o time do CSA vivo na partida e que pode também buscar uma classificação lá fora de casa. Isso acho que não tem dúvida de ninguém. Ninguém tem vantagem nesse jogo, nesse próximo duelo. Mas enfim, cara, o time do CSA, ele entra em campo em uma partida que poderia ter sido mais ousado. O CSA poderia ousar mais nesse jogo. Poderia ter incomodado o Vasco um pouco mais. E não fez. Né? Teve um pouco mais de conforto dentro do jogo e buscou esse conforto e não foi um time tão muito mais ousado contra a equipe do Vasco. Isso daí, assim, acho que o time poderia ter sido um pouco mais ofensivo na partida, sabe? Principalmente ali no primeiro tempo. O time do CSA, ele teve o retorno do Islam, zagueiro. Acho que o retorno do Islam foi um ponto que foi importante para a equipe do CSA, porque o Islam, mesmo fora de forma, mesmo mal fisicamente, mesmo voltando de lesão, foi titular nesse jogo. E o Islam errou bastante na defesa, assim como a defesa tem errado bastante na equipe do CSA. Mas assim, cara, não só a defesa, a zaga de uma maneira geral errou bastante. O Felipe Albuquerque errou muito ali na equipe do CSA, principalmente no primeiro tempo, né? Mas enfim, se a gente for pensar no contexto geral do jogo, a equipe do Vasco jogou bem melhor que a equipe do CSA. O Vasco jogou melhor do que o CSA no jogo, buscou mais, esteve com mais posse de bola, teve a presença ofensiva de uma maneira mais incisiva, né? Então, acho que o time do Vasco, ele foi melhor que a equipe do CSA. Mas, se a gente for ter um retrato do primeiro tempo, o time do CSA criou a melhor oportunidade. Porque o time do CSA ele não estava perdido no jogo. O time do CSA ele estava ligado nos contra-ataques, sabe? Então a gente teve esse detalhe também. E a melhor chance de gol no primeiro tempo foi um contra-ataque a favor da equipe do CSA. O time teve um 5-2, porra, na defesa. E que o time do CSA sai no contra-ataque. A tabela sai muito bem feita. E o Brian recebe a bola ali mais ou menos no bico da grande área. E ao invés de dar um passe bem feito ou uma finalização, ele faz um cruzamento mequetrefe, safado. E aí a defesa do Vasco consegue cortar. Sabe? Então, puta merda, aquele lance ali foi algo que deixou a torcida muito puta, tá ligado? Porque não pode perder um lance como esse. Um lance como esse, assim, bicho, num ataque contra a defesa, contra uma equipe de Série A, você não pode perder esse tipo de lance. Você não pode deixar que esse ataque ele não seja capitalizado. Então isso daí pode ter definido realmente esse jogo, sabe? Então, velho, porra, ali deixou a gente muito chateado, né? E assim, gente,
No segundo tempo, o jogo ele foi de muito mais chances para ambos os lados, mas que o time do CSA ele até teve algumas mexidas importantes. O Baianinho entra no lugar do Luciano Naninho. E para mim o Baianinho foi o melhor jogador do CSA em campo. Porque ele criou as oportunidades pelo lado de campo que o CSA não estava conseguindo criar. O Brian estava jogando aberto pelo lado direito e não conseguia criar muita coisa. O Baianinho conseguia criar essas oportunidades. Então, isso estava nítido que deveria ter sido até a escolha inicial do jogo. 2 jogadores de velocidade, um Cachoeira de um lado e o Baianinho do outro. E se você for optar por tirar algum dos dois, quem tem que sair é o Cachoeira. O Cachoeira não está rendendo nada em vários jogos, gente. Então, se for ter que tirar um dos dois, quem tem que sair é o Cachoeira. E o Baianinho, eu já falei aqui, cara, o Baianinho tá sofrendo com isso, com essa insistência dos treinadores no Cachoeira. E, tipo, o Igor Magalhães era um treinador que insistia no Cachoeira exatamente porque ele sabia o que o Cachoeira podia oferecer. Mas o Cachoeira pode oferecer algo que ele não tá oferecendo agora. Então ele precisa ser sacado do time. E o Igor Magalhães não fazia isso exatamente por ter o conhecimento do jogador, tal, não sei o que, tem aquela parceria e tudo. E o Igor Magalhães não vai tirar o Cachoeira. Agora o Cachoeira precisa ser sacado rápido, né? Precisa ser sacado do time. Ele não rende, não tá rendendo. Então, precisa ter essa abertura para outro jogador que venha render, sabe? Então, gente, a gente teve também no segundo tempo a entrada do Adiel no lugar do Thiago Marques, o Silas no lugar do Brian. Foram algumas mexidas aí do treinador, o Marcelinho no lugar do Cachoeira. E a gente criou boas chances no segundo tempo. O time do CSA conseguiu crescer. O Vasco criou também algumas outras oportunidades. O jogo foi aberto, mas no segundo tempo o time do CSA jogou melhor. Teve a expulsão do jogador do Vasco, né? E aí a gente conseguiu até crescer mais ainda no jogo. Mas acho que a gente poderia, nesse jogo agora, ter tido um resultado melhor. Acho que a gente poderia ter ganho essa partida. Sabe? Não tô puto. Não tô triste. Não, pô. Eu olho pra esse jogo e digo, porra, jogamos bem. Mas eu não tô 100% satisfeito. Eu queria que a gente tivesse ganho essa partida. Eu queria que a gente tivesse ganho esse jogo. Aí eu estaria completamente maluco agora. Mas eu acho que a gente fez uma partida digna, né? Eu acho que a gente fez uma boa partida. E daqui pra frente a gente olha os próximos jogos e próximas disputas pra tentar ver o que a gente pode buscar, né? Mas é isso, gente. A live continua, tá? Eu tô só gravando aqui o vídeo. Depois eu vou assistir o vídeo de novo pra ver se eu posto, porque eu acho que eu tô mais pra lá do que pra cá, mas com certeza eu tô muito louco.